Salve, salve, Universo Narrado! Vocês estão bom? Hoje eu tô passando aqui pra gente responder uma questão polêmica, ó. É a dúvida da Nina Fontes Menegardo, que falou pra gente o seguinte, ó. O cálculo ficou errado, não? 3,14 é o valor da largura, não da base do paralelogramo. Além da imagem também estar errada, pois a fita dá 2 voltas e não uma. Então, primeiro de tudo, que é isso, Nina? Que pergunta é essa? De onde você tirou isso? É o seguinte, vou te dar o contexto, ó. A dúvida da Nina vem dessa questão aqui que tá lá na nossa plataforma. É uma questão que caiu na prova do INSPER de 2018 e a gente tem ela cadastrada lá no nosso banco. Ela diz o seguinte, ó. Um cilindro circular reto, branco, possui 20 centímetros de diâmetro da base. Beleza, a base é um círculo, né? Se o diâmetro é 20 centímetros, então o raio é 10. Tudo bem. E também possui 80 centímetros de altura. Sobre a lateral desse cilindro foi pintada uma faixa marrom de largura uniforme igual a 3,14 centímetros. A faixa completou 2 revoluções ao redor do cilindro, como mostra a figura. Beleza, tem essa figura aqui mostrando, né, que a faixa vai lá, dá uma volta lá por trás, aí ela sobe de cá de novo, dá outra volta lá por trás, até chegar ali em cima. Beleza, mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Nas condições descritas, a faixa marrom ocupou da área lateral do cilindro aproximadamente quantos por cento? Então tá bom. O negócio é, dependendo do jeito que você resolve, você chega em 5%. Dependendo do jeito que você resolve, você chega em 10%. E aí? Qual que é a resposta certa e como que é o jeito de desenhar? Ó, você pode desenhar dessas duas maneiras aqui, ó. Assim e assim, tá? O negócio é como que você vai contabilizar essa coisa, tá? Por quê? Porque aqui, ó, o que a gente costuma fazer é o seguinte, deu 2 voltas, então vai lá e quebra na metade aqui, ó. Então aqui tem 40 de altura, né? E lá no outro, lá em cima, vai ter 40 de altura também, tá bom? E aí essa base aqui, ó, essa base é o quê? Pô, ela é a circunferência que eu abri ali, né, do meu cilindro. Então isso aqui vale 2π vezes 10. Aí, qual que é o rolê? Dependendo, você vai calcular a área da faixa. Aí você vem cá e faz assim, ó. Pô, essa faixa aqui, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo de medidas 2π vezes 10 e 40. Então ela é o quê? Pô, a área dessa faixa vai ser 3,14, que é a espessura, vezes o comprimento dessa faixa, né? Porque eu tô pegando a faixa, tô multiplicando ali pela espessura dela, só que não só isso, são 2 faixas, então eu ainda tenho que vir cá e fazer isso vezes 2. Então tem que catar tudo isso aqui, fazer 2 vezes isso, beleza? Daí como que eu calculo esse C, né, que é o comprimento? Pô, aí você vai pelo teorema de Pitágoras, ó. C ao quadrado é 40 ao quadrado mais 2π vezes 10 ao quadrado. Daí você vai obter que C ao quadrado é 1.600 mais 2 vezes 10, 20 ao quadrado, 400π quadrado. Daí a gente bota 400 em evidência e vai ficar com 400 que multiplica 400 mais π quadrado. Na verdade não, é isso mesmo. Mais π quadrado. Daí esse comprimento C, ele vai ser o quê? 100 raiz de 400 mais π quadrado. É isso que é o C. Então a gente vai lá e ainda multiplica aquele valor lá em cima por isso, né? Então deixa eu copiar ele aqui. Beleza. Tá? Então é isso daí. E aí, quando você vai fazer isso, você tem que fazer lá. O que a questão pede? Pede quantos por cento que a faixa marrom ocupa da área lateral do cilindro.
A área lateral do cilindro, ó, agora eu vou apagar essas partes do Teorema de Pitágoras aqui, ó. A área lateral do cilindro, ela é base vezes altura, né? Ela é esse retângulo aqui, ó. Então ela vai ser o quê? Ela vai ser 2π vezes 10 vezes 80. Vai dar 160, 1.600π. Tá. 1.600 vezes 3,14, que é o que a questão mandou usar. Aí olha o que vai acontecer. A gente tem que calcular AF sobre AL. Daí, a gente tem AF vale isso daqui, sobre AL, que vale 1.600 vezes 3,14. Então, ó, o que vai acontecer aqui? A gente consegue simplificar um pouco essas coisas, que é, ó, 1.600 com 100, eu posso dividir por 100, vai sobrar 16. Aí 3,14 com 3,14 morre. Aqui esse 2 eu consigo matar com esse 16, vai ficar 8. Tá. Daí, o que acontece aqui? Ó? Raiz de 400 mais π ao quadrado. Π ao quadrado é tipo próximo de 9, né? Você concorda comigo? Por quê? Porque π é 3, alguma coisa. Então, na hora que eu elevar ao quadrado, eu vou ter 9, alguma coisa ali bem perto de 9, 10, tá? Não vai ficar um número muito grande, não. Então, essa raiz aqui vai ser raiz o quê? De 409, 410, mais ou menos. Daí, essa raiz nossa, ela vai estar bem próximo de 20, né? Então, essa raiz vai estar aproximadamente 20 dividido por 8. Ou seja, 10 sobre 4, que é 5 sobre 2, né? Que é 5 sobre 2. Ou seja, 2,5. Tá? E aí, cara, você vê, existe isso na alternativa, 2,5. Aí você pensa assim, aí começa a vir uns pensamentos que você não sabe de onde que vem. Você fala assim, nossa, eu multiplicar por 2 dá 5. Tá, mas de onde você tirou esse 5? Né? Tem um raciocínio, que agora eu nem tô lembrando de onde que ele vem, que faz chegar em 10. Eu sei que é uma coisa parecida com isso daqui, ó. O desenho, as contas, vai vir... Talvez eu tenha até errado conta no caminho aqui, seja exatamente esse mesmo aqui. Mas o negócio é, cara, antes de sair fazendo conta, de sair fazendo conta, você tem que pensar no que você está fazendo, tá? Ó, o que é essa faixa ali, ó? Repara, o que é essa faixa aqui? Cara, essa faixa, ó, ela tem uma base lá, ela tem uma espessura. Essa faixa, eu desenhei ela aqui no meu desenho como uma linha, mas quando você olha, começa a olhar para ela é um paralelogramo, tá? Ela é um paralelogramo cuja base vale 3,14 e cuja altura aqui, ó, tá aqui em 40, né? Só que ela dá 2 voltas. Então, na verdade, ela não tá em 40, ela tá em 80. Concorda? Eu preciso fazer ela dar 2 voltas. Então, pegando isso daqui, ó, isso daqui é o que acontece com a faixa mesmo. Eu desenrolo ela 2 vezes, né? Não é uma vez só. Então, qual que é a área da faixa? Pô, a área mesmo da faixa é um paralelogramo de base 3,14 e de altura 80, porque eu dei 2 voltas. Ah, beleza. E a área lateral? Não, a área lateral é aquilo ali mesmo. É 2 vezes 3,14 vezes 80. Tá? Vezes 10, né? Faltou o 10 ali. Vezes 10, que é o raio, vezes 80. Então, na hora que você vai dividir essas coisas, olha o que vai acontecer.
3,14 vai morrer. O 80 também. Você vai ter na área da faixa, vai sobrar 1. E na área lateral vai sobrar 20. Ou seja, isso aqui é o quê? Isso aqui é 5%. Tá? Isso é a mesma coisa de 5 sobre 100. Tudo bem? Basta você multiplicar por 5 em cima e embaixo. Ou seja, o negócio é, quando você começar a dar zoom nisso aqui, pensar em fazer teorema de Pitágoras, calcular a espessura, não sei o que lá, você só está fazendo um monte de conta sem pensar no que você está fazendo. Entende? Então, o que a gente realmente deve fazer? Deve ler o enunciado, deve entender o que o enunciado está pedindo para a gente e a partir daí começar a fazer conta. Então, qual que é a situação que está acontecendo? Cara, a situação é, eu peguei uma faixa e comecei a enrolar ela ali, ó. Tá? E essa faixa, ela tá aqui embaixo até ela chegar lá em cima, lá no topo. Tá. Essa largura é uniforme. Cara, largura uniforme, você tem um paralelogramo. O que está acontecendo é que ele está subindo ali na altura, então ele está dando voltas, tá? Mas se você tem largura uniforme, isso é a base de um paralelogramo. Isso não é uma espessura, tá? Aquilo ali não é um desenho com espessura. Isso é uma largura uniforme, uma largura que nunca muda, é uma base que nunca muda. Conforme você vai dando zoom aqui, ó, daqui até aqui, tem sempre a mesma largura, tem sempre 3,14. Então, a gente está diante de um paralelogramo. E daí em diante você vai vendo o que é que está acontecendo, tá? Então, essa questão ela pega muito mais na interpretação do que no problema em si, beleza? Mas, Nina, então, sanando a polêmica aí, a resposta correta nossa é 5%. Beleza? Letra A. Bom, espero ter ajudado. Um abraço e bons estudos.